Sim, é verdade. Mais uma vez estamos perdidos no vão. Eu sou o Bruno, porque eu não vou me apresentar no final, porque eu vou esquecer. E aqui do meu lado eu tenho o... Matheus. Oi, é a Bruna, de novo. Bebam água, assistam Yu Yu Hakusho. É isso. Temos a... Júlia. Felipe. Tobias. Ulisses. E é isso aí. Esse episódio tá sendo muito do susto, isso vai ser muito interessante. Mas a gente vai falar sobre a experiência no primeiro dia de faculdade. E temos pessoas aqui da história. E você é... Eu sou da geografia mesmo. Temos quase todo mundo da geografia. E... Perdido da história aqui. Um perdido do vão da história. E é isso. Vamos começar? Foi o Lineker que deu a ideia da pauta, então acho que a função dele aqui é começar o assunto. O primeiro dia de faculdade é meio complicado, porque eu tive essa experiência 2 vezes. Conta sua história, pessoal. Eu vim de transferência interna para geografia, mas antes eu fiz 3 semestres das Artuís na Queguiriache, ótimo lugar, um pouco longe, melhor bandejão da USP, mais conheçam. E meu primeiro dia de aula lá foi uma loucura, tipo, mano, pensa no trote, meio American Pie, meio, tipo, sei lá, mano, cotonete no ouvido com tinta, muita lama, garrafa d'água que na real tinha vodka, mas foi muito divertido. E enquanto na geografia foi totalmente diferente, foi uma coisa mais soft, mais tranquila. Mais amistosa, eu acho. Eu não diria nem amistosa, nos dois eu me senti muito bem, mas... Que delícia, um cotonete com tinta no ouvido. É tudo que eu espero no meu primeiro dia de aula. É que não sei, depois você sai do ensino médio, você tem todos uns desejos sobre a faculdade, tipo, o que seria isso, final de um ciclo, começo de outro, né? E tipo, sei lá, às vezes eu só queria aquela zoação ali e foi interessante, mas olhando minha perspectiva agora também tem suas problemáticas, enfim. Mas acho que no primeiro dia de aula mesmo, você fica meio, tipo... Assustado, né? Tipo, caralho, o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo... Nem lembro qual foi a nossa primeira aula na geografia. Eu lembro que, tipo, mano, a galera falando um monte de coisa, todo mundo, tipo assim... Lembro exatamente a minha primeira aula na geografia. Eu acho que, para dar uma geral, porque talvez nem todo mundo tenha uma memória muito boa desse primeiro dia, a gente pode falar da primeira semana, do primeiro contato com cada professor do primeiro semestre e tudo mais. Mas, como a Bruna falou que lembra exatamente do primeiro dia de aula, por favor. Tem a mesma aula, inclusive. Gente, eu fui pra aula do Manuel, História do Pensamento Geográfico. Nossa. E eu lembro exatamente dele sentado, segurando o microfone, e ele olhou pra mim e falou, porque a epistemologia, e eu entrei em parafuso, eu não sabia o que era epistemologia, eu fiquei 3 dias assim, o que é epistemologia? O que está acontecendo aqui? Cadê os planaltos e as planícies? Até hoje a gente não sabe. Cadê a coisa? Eu era tão inteligente pra passar na USP, agora eu sou tão burro que tô aqui dentro. Primeiro dia de aula, também, primeira aula, inclusive, também foi com o Manuel, tipo... Eu imaginei que seria aquele padrão, assim, pro resto do semestre. Eu olhei e falei, vou trancar o curso. Não é isso. Porque ele começou a falar um monte de filósofo, porque não sei o que, e Lacan, e Foucault... Ele citou Foucault e começou a ficar, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sei quem é. E vários nomes de geógrafos. Porque Bertollet. E aí eu pensei, será que eu tinha que sair do ensino médio sabendo quem era Bertollet? Quem é Bertollet? Não sei. Claval. Mano. Até hoje eu não lembro quem é Claval. Um geógrafo. Ainda bem. Eu também lembro do meu, até porque eu sou do primeiro ano, né? A minha primeira aula foi com Giroto. Elefante, privilégios, né? Privilégios. Pois é, foi em Fundamentos Naturais, então foi incrível. Gente, Incrível, Mas vou falar. É importante essa mudança de paradigma que aconteceu na geografia, né? Uma primeira aula que todo mundo ficou... Ter aula com o Ângelo é uma experiência de vida. Real. Literalmente. Eu vou citar aqui, eu acho que eu citei no primeiro episódio, mas eu vou citar de novo uma situação que eu passei com o Colangelo, que é... Não é a aula do Colangelo que é, tipo... Não é o que ele tenta passar de conteúdo, mas é as brisas dele que faz a aula dele ser muito interessante. O que tem na parada da aula do Colangelo é justamente a brisa que ele traz pra aula, porque é uma parada que agrega muito se você prestar atenção, sabe? É uma questão muito sincera de você prestar atenção no vocabulário que ele usa, sabe? É exatamente isso. Por exemplo, uma vez ele tava falando sobre restaurantes vegetarianos. Cara, eu tô repetindo a história do primeiro episódio, mas eu vou repetir porque tem gente nova na mesa. Restaurantes vegetarianos em São Paulo e uma lista que a Veja fez sobre eles.
Um adendo, a lista não era sobre restaurantes vegetarianos. A lista era de melhores restaurantes de São Paulo e não tinha nenhum restaurante vegetariano nessa lista. E aí ele tava falando, mano, claro que ele não falou mano, mas... Então, qual foi a parada? Não colocaram restaurantes vegetarianos na lista de melhores restaurantes de São Paulo. Mas por quê? Será que foi por causa do autor, que não tem essa vivência? Será que foi porque... sabe, o cara tava querendo impedir que essa cultura chegasse aqui em São Paulo, sabe? Por que não tem esses restaurantes, sabe? E eu acho que isso me agregou muito pessoalmente de parar pra pensar e falar, cara, tá, assim, agora eu tô entendendo o que é produção de conhecimento. É esse processo que a gente faz de tentar entender a visão, uma visão um pouco mais global, uma visão um pouco mais... Eu não vou falar total, porque total é uma palavra que agrega um peso muito pesado, mas... Peso muito pesado. Exato. Mas enfim, eu acho que minha primeira experiência positiva foi algo mais ou menos virado pra esse lado. E ficar prestando atenção em professores que eu achei que estavam falando coisas incríveis e não estavam conseguindo entender nada, mas... Inclusive, essa aula foi uma passagem muito interessante, porque ele começou falando de carros. Aí ele foi pra restaurantes veganos na revista da Veja. E depois ele terminou falando por que o voto não é secreto. E eu queria perguntar como que é essa experiência na história. Existe um professor que tem essas viagens assim? Não, então, na história foi muito massa, assim, porque... vou comentar um pouco também da questão da calorada, né? Dessa semana de recepção, que a gente não teve aula, mas estava aqui. E chegar e ver, tipo, o que é essa coisa de você dar aquela relaxada no ambiente em que era pra você, tipo, já chegar, nossa, preciso fazer várias coisas, faculdade, não sei o quê. Mas você chega, é super bem recebido, tem toda uma proposta de acolher as pessoas. Isso é muito legal, assim, e você comentou sobre como foi lá na Yashi, né? E aqui eu esperava uma coisa um pouco nesse nível, assim, sabe? Tinta, cortar cabelo e correr e não sei o que lá. Mas não, era uma coisa muito do que você queria fazer, assim, você sentia total liberdade pra falar não. Só um adendo, lá na Yashi era tipo, mano, você só vai participar do trote dessa forma mais, sei lá, lúdico, com tinta e lama, se você quisesse. Senão os caras falam assim, não, beleza, segue lá a sua vida. Sim, todo mundo sempre respeita muito, assim, eu acho, pelo menos. Eu sempre tento ao máximo, né, de fazer com que seja uma boa recepção. Diferente um pouco, talvez, das primeiras semanas de aula, em que alguns professores já chegavam com o pé na porta, assim, sabe? Alguns professores, tipo, por que você escolheu o curso de História? Porque eu me dou muito bem com pessoas. Eu gosto muito de conversar. Mas o cobrador também gosta muito de conversar, assim, nem por isso ele tá aqui. Sim, então, pra algumas pessoas foi um pouco um baque, assim. No meu caso foi bem tranquilo. Mas é um caso muito específico, assim, de um professor e uma aula e tal, não é? Acho que, no geral, os professores são muito bons. E eu acho que rola muito essa coisa de você chegar com uma expectativa e ver que a coisa na verdade é outra, e que o problema tá bem mais embaixo, assim. Eu acho que o que marcou muito as minhas primeiras semanas foi descobrir que o que eu achei que eu ia aprender na faculdade sobre história não tinha nada a ver, assim, sabe? Não é uma coisa factual, né? Não é uma apostila. Não é o conteúdo de história, né? Exatamente. É uma construção do conhecimento de história e construção do pensamento e tudo mais, de como fazer isso, né? Eu acho que esse foi o grande desafio da coisa, assim, e aí eu gostei pra caralho. Eu falei, porra, por isso que eu tô aqui, assim. Muito legal. Eu acho que isso vale pra todas as ciências humanas, pelo menos aqui na USP, que é a questão de que aqui a gente não tá aqui pra, tipo, receber conteúdo e aprender. A gente tá aqui, tipo, temos esses... eu não sei, né, na verdade eu falo na USP, mas pode ser nas ciências humanas como um todo, que é... você tá aqui, você vai ler os autores e você vai, sabe, tentar produzir em cima daquilo, ou você vai tentar produzir em cima da interação que você tem com as outras pessoas. Não é aquela questão de, tipo, agora eu decorei todas, sabe? Isso é muito diferente do colegial pra faculdade. Isso é um passo... E, assim, eu vejo, porque eu tenho muitos amigos, assim, de outros cursos, por exemplo, de engenharia, tenho amigos de veterinária e tudo mais... E eu vejo que ainda alguns outros cursos, principalmente de universidades privadas, seguem muito esse pique de tipo, você tem que saber essa matéria e fazer uma prova no final do semestre. Sendo que aqui o pique é muito diferente, sabe? Tem professor que, tipo, se pudesse nem passava a avaliação, era mais uma questão de, tipo, eu espero que você tenha absorvido a bibliografia, eu espero que a nossa aula tenha agregado as pessoas, o conteúdo que eu quero que vocês
consigam considerar. Não é nem aprender, mas que eu quero que vocês agreguem o conteúdo pessoalmente, sabe? Não é algo de tipo, eu quero que vocês coloquem isso na prova. Tirando um caso ou outro específico, passa uma prova aqui ou ali, mas isso não é um grande problema pra gente, né? Além de que, complementando isso, eu acho que vem muito a questão daquela ideia de doutrinação da faculdade, Sim, né? com Principalmente certeza. ciências humanas, universidade pública. Eu acho que é muito por essa linha, assim, os professores querem que, pegue isso aqui que é o meu ponto de vista, é o que eu acho, o que eu penso sobre esse tema, mas vai procurar outras coisas, tá ligado? Vai caçar o conteúdo e agrega o que você acha que é o seu ponto de vista, o que é o importante pra você. Eu acho que ocorre uma não doutrinação, né? Ou uma doutrinação que não dá certo. Porque o professor fala assim, não, essa daqui é a minha perspectiva, pique-popó. Aí ele fala assim, mas eu posso estar errado, né? Tem outra perspectiva aí, vocês podem pesquisar. Eu não uso essa, mas se vocês quiserem pesquisar, fica aí. Ou sei lá, você tá no trabalho de campo de pedologia, dentro de uma vossoroca, lá que é um buraco grande, não passa disso, e o professor fala assim, tem essas ideias aqui, pá, mas vocês têm que formular as questões pela sua cabeça de vocês, e pá, vocês não têm que ir na linha dos professores, não. Vocês têm que formar o pensamento de vocês, vão pegando um pouco de cada um. Porque o marxismo tem seus problemas ali. Aí você puxa um pouquinho da fenomenologia. Aí como esse professor gosta mais da fenomenologia, ele puxa mais a sardinha da fenomenologia, né? Uhum. Mas é isso, eu acho que ocorre na realidade uma não doutrinação. Ou tipo, sei lá, meu. Eu ia falar exatamente. O Colangelo, na primeira aula, ele falou: eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre absolutamente nada. E depois eu peguei no segundo semestre o Carlão, que falou: eu acho isso, discordem. A minha linha é essa, discordem do que eu penso. Uhum. E como que você fala que... Eu acho que usar a doutrinação é meio impossível, porque... Eu acho que é extremamente importante a gente pensar que, assim, os professores dessa universidade, eles são professores que chegam e falam... os alunos daqui são pessoas com experiências e essas experiências são válidas, eles já têm conhecimento e eles são pessoas críticas, sabe? Então, sabe, você não tem como doutrinar uma pessoa que já tem um indício de pensamento crítico, já tem uma história de vida, sabe? A pessoa entra aqui com 18 anos, assim, se ela sair do colegial direto pra faculdade, ela entra aqui com 18 anos. Se ela for pra fazer um cursinho ou for uma segunda graduação, ela vai entrar aqui com 20, 25, 30, sabe? E a gente tinha alunos aqui com, sabe, sei lá, quase 40 anos de idade. E isso não é anormal. São pessoas com experiências. Não tem como você pensar que tem doutrinação dentro de um lugar como esse. Mas eu acho que tem uma questão que não são todos os professores e professoras daqui que vão ter esse tipo de pensamento, sabe? Assim, tem alguns professores que eles têm uma ideia muito bem fundamentada na cabeça deles e que eles vão defender até o final. Sim. E aí, se o estudante que tá, né, de frente a essa aula, se ele não tiver o mínimo de pensamento crítico, de debater, eu acho que pode acabar caindo não numa doutrinação, mas como a única ideia a ser proposta. Falo isso porque o meu primeiro semestre e meu segundo semestre têm sido totalmente diferentes, assim. No primeiro semestre eu tive Giroto, tive Manuel, enfim, não lembro mais. A Padovese, isso. Que são pessoas que de alguma maneira apresentam várias realidades de mundo e que, tipo, vão fazendo a coisa acontecer. E nesse segundo semestre eu vejo que tem umas pessoas que... Porque quando a gente estuda muito uma coisa, a gente sabe defender muito bem ela. Sim, exatamente. E aí, tipo, vem uma outra pessoa que vem e questiona, e aí eu acho que é aí que começa o conflito. É, que tem que ter o senso de eu sou um professor e eu tenho que estar aberto ao que os alunos estão trazendo também, não é sempre isso que acontece, né? Acho muito interessante, assim, que justamente esse ponto da diversidade de opiniões que tem na universidade foi uma coisa que me surpreendeu muito nesses primeiros momentos entrando, né? Eu acho que tanto a diversidade dessa questão de origens das pessoas, eu acho que principalmente aqui na FEFELESH, no Vão e tal, a gente tenta ao máximo ter essa questão de trazer as pessoas de diversas realidades para compor e para construir esse conhecimento junto. E a diversidade de opiniões, né? Essa questão de você consegue defender várias coisas em vários campos e as pessoas não necessariamente precisam brigar, mas reconhecer opiniões diferentes. Eu acho que isso enriquece muito a produção de conhecimento, assim. A gente consegue... As diferentes perspectivas agregam pra caralho. Eu não sei se eu posso falar palavrão. Agregam pra caralho. Isso me surpreendeu, assim, sabe? Não é essa coisa de... é isso e ponto, sabe? Não, é sempre isso e pode ser aquilo e aquilo outro. E eu acho que isso é muito positivo e
E rompe bastante com essa visão que a gente tem do ensino médio ou do cursinho, de que, tipo, é uma coisa. Então, nesse sentido, essa recepção, essa chegada, pra mim, foi muito minha cabeça abriu, assim, eu falei, nossa, é isso. Da hora. Eu acho que dessa visão do ensino médio também, eu pensava que os professores aqui na faculdade iam ser, tipo, super inacessíveis, não sabem da existência dos seus alunos, não que não tenha professores assim, óbvio que tem, mas isso foi uma coisa, assim, que foi bom no sentido de chegar e ver que não é bem assim, sabe? Principalmente, eu não sei como eram pra vocês, mas os meus professores de ensino médio, não, porque na faculdade não é assim, na faculdade o professor não vai chegar e falar com vocês igual a gente fala, não sei o quê. E eu tenho professores que eu converso no Zap, tipo, mando sticker do professor no Zap pra ele, sabe? Coisas que eu não fazia no ensino médio, por exemplo, com os meus professores de lá, graças a Deus, inclusive. Eu acho que é um ponto importante da minha experiência, minha primeira experiência com a USP, em geral, é que eu tive 2 primeiras experiências de 2 pontos de vista, né? Eu entrei em 2017 na geografia, mas eu já tinha conhecido a geografia em 2016, porque eu participei da Semana de Geografia com minha escola. Então, tipo, minha escola veio pra cá pra participar, tipo, da semana, apresentei o projeto, eu fiquei, caralho, quero estudar aqui é muito... Porque quando eu vim pra cá, eu falei, Universidade de São Paulo, deve ser minha escola, só que muito grande. Era exatamente o que eu imaginava. Aí eu cheguei, tinha árvore, tinha um bandejão. Assustador, né? Exatamente. E, tipo, a gente andou pelo campus. E eu fiquei, meu Deus, é muito grande. Realmente, é maior que minha cidade. Maior que o município de São Caetano. E 17, quando eu entrei, aí, tipo, eu entrei de verdade na geografia e teve uma outra primeira vez que já era como aluno. E eu ficava, tipo, caralho, como assim? Eu queria colocar mais um comentário da minha experiência pessoal, que também foi meio curiosa. Que a minha primeira experiência com... Olha, na verdade eu tenho... Crescer em São Paulo, eu sei que isso é do episódio anterior, mas enfim. Crescer em São Paulo tem eu não sei pra vocês, mas eu que cresci aqui, eu tenho um estigma muito grande com a universidade, que é tipo... a minha família sempre olhou muito pra mim, e como eu sou, sei lá, uma geração que investiram tanto pro meu conhecimento, sabe? Tipo, a gente não teve tanto acesso assim, a gente vai fazer de tudo pra que você entre na faculdade. E eu sempre tive um pouco desse estigma de, tipo, nossa, eu preciso fazer isso acontecer, sabe? Isso é uma coisa meio, né? Quase como um objetivo pessoal. E sempre quando eu passava na frente eu acho que eu nunca tinha entrado na faculdade até, sei lá, 2017. Mas eu sempre passava na frente, no Butantan e tal. E aí eu lembro de algumas vezes meu pai falando, sei lá, seria muito da hora se um dia você estivesse ali. E aí, tipo... Antes do meu vestibular, o meu pai entrou aqui pra trabalhar, tipo, foi contratado pra fazer alguma manutenção aqui dentro. E aí foi a minha primeira vez, assim, tipo, a gente foi na Brasiliana, foi comer um cachorro quente ali e falei, caraca, eu tô na Universidade de São Paulo. No mesmo ano eu entrei, eu fiz o vestibular, e no janeiro do ano seguinte eu falei, caralho, eu passei, eu tô naquele lugar, sabe? Que experiência inacreditável que foi essa, porque é muito assustador quando você tem esse momento, tipo, eu não sei vocês, por exemplo, eu acho que antes de mim, eu acho que a minha tia-avó teve a minha tia-avó e a minha prima, foram as pessoas que tiveram curso superior na minha família, sabe, não foram muitas pessoas, e, sei lá, uma questão de representação familiar que é muito... simbólica, eu não sei pra você, mas pelo menos pra mim. Só um adendo rapidinho, eu acho que essa ideia de você conhecer a universidade que você pretende cursar antes e tal é muito bom, assim, porque eu entrei em 17, mas eu vim aqui em 15 e em 16, tipo, visitar, assim. Eu passei aqui no prédio e falei, caramba, que da hora, aqui deve ser muito louco de estudar, ver o prédio, ver as pessoas. E isso me incentivou, assim, me fez querer mais, me fez, tipo, ter certeza daquilo que eu queria. Eu não sei se... eu comentei com vocês aqui antes, eu não sei se isso entra pra edição, mas pra quem pretende cursar História, tá interessado, não sei se vocês botam o link embaixo. Manda ver. Faz tudo. Mas tem um canal... Tenho. Tá lá ativo, mas eu deixei de postar os vídeos. Que eu comentei um pouco sobre essa semana de recepção e também sobre... Depois de um ano eu gravei um outro vídeo sobre como estar na História USP e tal. Então é Ulisses, ULISSES,
MRF no YouTube, e aí tem uns vídeos lá do primeiro ano, da chegada e umas coisas nos comentários ali. Quem tiver interessado em história, dê uma procurada. Não, só falar um negocinho que eu acho que a gente pode deixar encaminhado para uma próxima pauta, para os ouvintes também. A pressão que é entrar no vestibular, né? Sim, com a pressão certeza. da família de você ter que passar no vestibular para passar numa universidade, e toda essa pressão que não é só dos seus pais, dos seus avós, é tipo de toda uma geração, de toda uma história da sua família, porque se passa lá, você vai ser o primeiro cara a entrar na universidade, e entrar na universidade ainda, felizmente ou infelizmente, não sei, significa que você vai ascender de alguma forma, vai ter um bom emprego e vai estar num panorama um pouco maior do que foi a vida de quem te criou. Isso é uma pressão, é um peer pressure, né? É um pouco até assustador dependendo da situação. Porque assim, o meu, eu falo assim, mas a minha pressão foi positiva de alguma forma, eu nunca me senti, tipo, mal com isso. Só que eu sei que tem pessoas assim, tipo, se você não entrar em engenharia, sei lá, tem pais que tornam isso uma relação muito tóxica, sabe? Eu acho que com adendo também nessa proposta de pauta que a gente já tá desenvolvendo um pouco, mas é entrar na universidade pra fazer ciências humanas, pra fazer geografia, pra fazer história, pra fazer filosofia. Vai dar aula? Exato. Vai trabalhar ou você só vai dar aula? Essa é. E eu acho que pra um tema desse também, desse episódio, é interessante que a minha própria perspectiva de trabalho na história mudou nesses primeiros momentos na universidade. Sim. Em que eu vi que, tipo, eu não preciso só dar aula, sabe? Tipo, eu posso trabalhar em museu, posso fazer isso, posso fazer pesquisa, assim... que no pautas futuro... do vão. Então, se você quiser continuar esse papo, ouvir melhor, no próximo Perdidos no Vão, a gente vai estar lá falando sobre isso. E no primeiro episódio também a gente falou um pouco sobre isso. Então vamos pros recadinhos da semana. Matheus, fale uma dica cultural pra nós. Gente, por que começar comigo? Eu não lembro, eu não pensei em nada. Pô, abriu hoje uma exposição no Sesc Pompeia, que é do Cildo Meirelles, de arte contemporânea. É uma exposição fantástica, eu tava lá ontem e tem várias obras interativas. Eu acho que pra quem curte arte contemporânea, feita por brasileiros, eu acho que é um ótimo pedido, assim. Que eu saiba é de graça, eu acho que o Sesc é aberto, de graça, na Pompeia, Barra Funda ali, bem fácil de chegar. Então aproveitem e curtam bastante. É isso aí. Lineker, fala aí pra nós. Adentro, o Sesc Pompeia é um lugar maravilhoso. É o melhor lugar que tem a maior concentração de hippies e indies da cidade de São Paulo. Mas a minha dica cultural é: vá no BH Lanches na Rua Augusta e coma o salgado de brócolis, é maravilhoso. E escute a banda Raça, é muito boa. Meu nome é Júlia, mas não tô conseguindo lembrar ainda. Tô aqui buscando. Matheus? Não pensei em nada, mas eu vou recomendar que todo mundo compre lanche lá da Helenita, porque é muito bom. E ela é muito legal, então essa é a minha recomendação cultural de hoje. A minha dica cultural, olha, porque eu tava fazendo trabalho disso agora há pouco, a minha dica cultural vai ser o livro Pensando o Espaço do Homem, do Milton Santos. Ele tem um stop motion embaixo que é muito legal de ver. Milton Santos é uma leitura um pouco difícil se você não tá acostumado. É um pouco não, é difícil pra cacete. Até se você tá acostumado. Mas se você tá aqui na geografia, você já escutou, já deve ter lido. Eu não sei porque eu recomendei, enfim. E isso aqui é um adendo da edição. Tenho mais algumas recomendações pra fazer. Primeiro de tudo, a gente tem uma playlist própria. Caso você tenha escutado alguma música durante algum episódio e ficou com vontade de escutar e não sabe qual é, tá nessa playlist. A gente tá colocando todas as músicas que a gente usa no episódio lá, ou que a gente cita, ou que a gente quer, tá tudo lá. Então escutem essa playlist porque ela tá muito legal. E outras coisas, a gente tá tentando organizar o podcast para que ele saia toda quarta-feira, mas você sabe como que é a vida de universitário, então ele pode ficar atrasando entre a quarta, a quinta e a sexta, por ali, mas a partir da quarta-feira é pra gente tentar colocar todos os episódios em dia. Talvez a gente pule uma semana de vez em quando, vira e mexe, porque tá todo mundo cheio de coisa pra fazer, cada um tá se envolvendo em um projeto, mas o nosso objetivo é sempre tentar fazer o melhor. Então continuem seguindo a gente, continuem mandando o amor de vocês são pessoas incríveis, e até a semana que vem.